Fala DS, meu nome é Meigron e você está assistindo aqui o canal da Comunidade DS. Nesse canal aqui a gente fala sobre migração de carreira e falamos também sobre como usar dados na sua profissão. Nesse vídeo em específico eu queria trazer um ponto de vista sobre a ciência de dados e a estatística. Já vi muitas pessoas dizendo que o cientista de dados não passa de um estatístico com um nome mais bonito. Será que é mesmo? Talvez seja, tá? Talvez a gente chegue na conclusão de que realmente o cientista de dados é um estatístico com um nome mais bonito. Ou talvez a ciência de dados ela tenha se ramificado da estatística e hoje ela possui o seu próprio lugar no mercado, com suas próprias ferramentas, com seus próprios objetivos, o seu próprio plano de carreira e assim por diante. Então, para mostrar meu ponto de vista para você, eu vou precisar recapitular um pouco a história da evolução da ciência de dados, né? De onde a ciência de dados surgiu, né? Quais foram as primeiras pessoas que cunharam esse termo, quais problemas elas resolvem e assim por diante, certo? Mas antes de fazer isso, vou pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa seu like para ajudar também a impulsionar esse vídeo e para eu saber se você gosta desse tema. A gente está testando vários temas diferentes aqui no canal. Nas próximas semanas você vai ver bastante conteúdo mais técnico aqui e eu preciso de um direcionamento seu para saber qual tipo de vídeo te ajuda mais a entender sobre esse mundo da ciência de dados, tá bom? Então deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso é uma métrica para eu saber se a gente está no caminho certo ou não. Bom, dito isso, deixa eu explicar para você um pouquinho sobre a evolução da ciência de dados, né? Então, tudo começa ali, né, por volta dos anos 2000 com a bolha da internet. Então, até esse momento, a gente não tinha a tecnologia, a internet disseminada para todas as pessoas. Então, quando começa as pessoas terem seus computadores pessoais, conexões na internet, os comerciantes, principalmente, começam a criar os seus próprios sites para vender os seus produtos. Porque antigamente você precisava ter um local físico onde a pessoa visitava para poder comprar o seu produto. Agora você poderia colocar uma página, como se fosse um banner mesmo, uma vitrine da sua loja na internet, e as pessoas podem visitar de qualquer lugar do mundo. Então é como se você aumentasse o alcance, né, da sua loja e com isso vendesse para todo mundo, vendesse mais. Então todas as pessoas começaram a fazer isso, né? Começaram a criar, a expor realmente a sua loja. Isso começou a gerar muitos dados para ser analisados, porque agora toda a interação entre um usuário e o seu site gera dados. Então eu posso capturar, por exemplo, o que a pessoa clicou, o que ela viu no site, quais foram as cores que ela usou para determinado produto, se ela adicionou no carrinho e não finalizou a compra, se ela colocou o cartão e não foi efetivado o pagamento e assim por diante. Então cada interação que o usuário faz no site, agora eu posso capturar e armazenar esses dados. Então a gente começou a ter uma etapa de armazenamento muito grande de dados. E aí surgiu um segundo problema, que é como é que a gente vai realmente minerar esses dados, né? E foi daí que surge aquele famoso termo do data mining, ou mineração de dados, que a gente costuma ouvir até hoje, tá? Data mining seria o cientista de dados nessa época aqui dos anos 90, 2000. Então, o que a gente entende hoje por ciência de dados é o famoso data mining lá dos anos 90, 2000, tá? Porque realmente existia essa necessidade da gente minerar os dados, ou seja, vasculhar os dados para entender comportamentos e gerar insights através dele. Então essa necessidade de poder analisar grandes volumes de dados motivou o surgimento de ferramentas de processamento massivo de dados. Então ali mais ou menos por volta de 2001, né, William Cleveland já começou a cunhar o termo da ciência de dados e ele escreveu um artigo dizendo o seguinte, né? Ciência de dados, um plano de ação para expandir a área técnica dos campos da estatística. Então ele, como matemático e estatístico, ele viu a necessidade de você usar as ferramentas da estatística para poder analisar esses grandes volumes de dados, porque a estatística ela é muito antiga, né? Ela já data de muitos anos atrás, então ela tem todo um desenvolvimento sobre como manipular os dados, né? E encontrar insights a partir disso. Só que a estatística nunca foi aplicada para grandes volumes de dados, porque até esse momento a gente nunca teve grandes volumes. É por isso que a gente olha aquelas tabelas da estatística, aquelas coisas são todas feitas com pequenos dados. E quando a gente se vê na frente de uma grande montanha de dados, a gente não tem ferramenta para poder aplicar as análises da estatística nessa ferramenta. Então começa um movimento, né, de descoberta de como aplicar as ferramentas da estatística nesse grande volume de dados. Então, com a evolução da tecnologia, começa então a se desenvolver ferramentas de processamento massivo de dados. Em 2004, o Google ele apresentou uma ferramenta chamada MapReduce, simplificando o processamento de dados em grandes clusters. Então, o Google ele tem seu próprio centro de pesquisa, ele também produz ciência. Eles desenvolveram uma ferramenta chamada MapReduce, que é uma ferramenta que organiza, né, os dados. Então, eles partiram do princípio que, para você acessar dados mais rápido,
você precisa de coisas mais organizadas. É como se você fosse no quarto da sua casa, né, no seu guarda-roupa, e quanto mais organizado ele estiver, mais fácil você tem de pegar as peças de roupas, né, porque é mais acessível, você sabe exatamente aonde está isso. Então o princípio é o mesmo, vamos organizar a forma que esses dados eles são armazenados, e assim a gente tem velocidade no acesso desses dados. Depois do MapReduce, a gente começa a organizar os dados da melhor forma, e aí outras pessoas começam a desenvolver ferramentas em cima desse MapReduce para poder acessar esses dados. Então, por exemplo, o Doug Cut e o Mike Caffarella, eles são design de softwares e o outro é cientista da computação, desenvolveram uma ferramenta muito famosa chamada Hadoop, que a gente ouve até nos dias de hoje. Então, o Hadoop ele é uma ferramenta de acesso a dados, onde a sua base é o MapReduce. Então, é como se o MapReduce ele organizasse os dados e o Hadoop fizesse essa busca nesses dados organizados para poder recuperar a informação. Então, a partir daqui, a gente já começa a desenvolver ferramentas, né, para processar dados massivamente. E aí, a estatística ela já começa a ser viável na aplicação das suas ferramentas em cima desse grande volume de dados para poder fazer análise, para poder gerar insights. Então, lá em 2009... né, o Google, que é o economista-chefe do Google na época, escreveu numa revista, na McKinsey Quarterly, falando sobre a ciência de dados e a estatística. Ele disse que nos próximos 10 anos, né, então de 2009 até 2019, né, o profissional sexy da época seria o estatístico, porque ele já começou a ver a necessidade do estatístico começar a analisar esse grande volume de dados e as ferramentas já começaram a ser desenvolvidas para isso. E aí, logo depois, em 2010... né, o Mike Lokids, que ele é o VP Content Strategy da O'Reilly. A O'Reilly é uma das maiores editoras de livros dos Estados Unidos. Ele publicou um artigo chamado O que é ciência de dados? Né? O futuro pertence às empresas e às pessoas que conseguem transformar dados em produtos. Então aqui a gente já consegue ter um modelo mais concreto sobre o que é o cientista de dados. O cientista de dados é essa pessoa que transforma dados em produtos, transforma dados em análises, dados em algoritmos e assim por diante. Então, o termo ciência de dados ele já começa a ser aplicado para os estatísticos, né? ou pelas pessoas que usam as ferramentas da estatística para conseguir analisar dados em grandes volumes. Então, os estatísticos continuaram sendo os estatísticos, continuaram a desenvolver as ferramentas para poder analisar os dados, e os cientistas de dados foram aquelas pessoas que usam essas ferramentas da estatística junto com a programação para poder realmente analisar grandes volumes de dados. E aí, lá em 2012, o Thomas Davenport, que ele é um escritor norte-americano que escreve sobre sistemas de informação, e o DJ Patil, que é um matemático, eles escreveram um artigo que realmente deu mais a cara para a ciência de dados e tornou ela mais popular, digamos assim. Né? A ciência de dados ainda é bem restrita, poucas pessoas conhecem o que é essa profissão, mas ela se popularizou dentro do meio de tecnologia, digamos assim. E o artigo deles é Cientista de Dados, a profissão mais sexy do século XXI. Esse artigo ele viralizou, assim, ele praticamente chegou a muitas pessoas explicando o que era ciência de dados. E nesse artigo eles falam muito sobre o cientista de dados ser um profissional que usa as ferramentas da estatística junto com as ferramentas da programação, mas tudo isso voltado para resolver um problema de negócio. Então, o cientista de dados ele é aquela pessoa que resolve um problema de negócio. Diferente do estatístico que muitas vezes estuda os comportamentos, estuda o fenômeno, entende quais variáveis impactam umas nas outras, o cientista de dados compartilha as mesmas ferramentas do estatístico, mas muito mais com um direcionamento de resolver problemas, de criar análise, de realmente gerar insights, de gerar informação para melhorar a tomada de decisão, para treinar algoritmos e assim por diante. Então, lá em 2012, começa realmente, né, o discernimento, digamos assim, né, o espalhamento dessa profissão chamada cientista de dados. E aqui no Brasil, a gente vai ouvir a ciência de dados mesmo, né, mais concreto, lá pelos anos de 2017, tá? Então, em 2012, nos Estados Unidos, a ciência de dados já começa realmente a ganhar força. E no Brasil, a gente vai ver isso muito mais tarde. Eu lembro que quando eu entrei no mercado em 2016, o cientista de dados era só quem tinha mestrado e doutorado em estatística e matemática. Né? Nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá em 2013, o cientista de dados já era uma pessoa que, como nós conhecemos hoje, uma pessoa que trabalha na empresa analisando dados para gerar informação e melhorar a tomada de decisão e também treinar algoritmos para criar cenários futuros. E o legal é que depois, em 2022, né, 10 anos depois, os mesmos autores eles foram procurados para escrever sobre a ciência de dados e realmente ver
se a ciência de dados realmente é a profissão mais sexy do século XXI. E é legal, esses artigos aqui são todos públicos na internet. Depois você pode pesquisar pelo nome e dar uma lida nos artigos, porque realmente bastante coisa que eles disseram que iam acontecer lá em 2012, realmente aconteceram em 2022, principalmente para a área da ciência de dados. Algumas coisas mudaram, mas o intuito mesmo do cientista de dados como um profissional que resolve problemas de negócio, com ferramentas da estatística e também ferramentas de programação, realmente se concretizou. Então é muito legal ler esses artigos aqui. Então essa linha histórica eu quis trazer para você para mostrar que a ciência de dados não é simplesmente alguém que chegou e batizou, esse profissional falou, agora o cientista de dados, ele pegou um estatístico, e falou assim, agora você é cientista de dados. Houve toda uma evolução, principalmente com relação ao objetivo profissional. O estatístico, ele continua sendo o estatístico. É aquela pessoa que estuda sobre dados, que estuda sobre métodos de como resumir dados, métodos que são em tabelas, métodos que são gráficos, ele entende a amostragem para poder fazer inferências da população, ele continua sendo essa pessoa. Mas agora o cientista de dados, ele é essa pessoa que usa as ferramentas da estatística para poder resolver problemas de negócio. Só que as ferramentas da estatística não são aplicáveis a grandes volumes de dados. Então ele tem que usar as ferramentas da programação também para poder aplicar em cima dos dados e conseguir gerar valor. Tem até uma discussão rolando no LinkedIn há uma semana atrás, que eu acompanhei, de pessoas tentando entender a diferença mesmo entre o estatístico e o cientista de dados. Essa discussão tinha vários professores, alguns ex-professores meus também da faculdade, e foi muito saudável essa discussão. A maioria das pessoas estavam tentando entender por que existe essa diferença entre o estatístico e o cientista de dados. Pelo menos ali na discussão, entre poucas pessoas, existe um consenso de que o estatístico está muito mais interessado sobre o estudo da causa dos fenômenos. Então, por exemplo, ele quer correlacionar o motivo do aumento do crime relacionado à educação. Então, o quanto que a falta de uma educação superior, ou, por exemplo, uma educação completa no ensino médio e fundamental, aumenta ou contribui para o aumento ou diminuição, por exemplo, da taxa de criminalidade. Então, o estatístico está muito mais preocupado em estudar essas causas, estudar a relação entre essas coisas, estudar o que realmente impacta uma coisa ou outra, e muitos desses problemas são problemas mais sociais. São problemas sociais quanto problemas mais que a gente é preocupado no dia a dia. Já o cientista de dados, ele usa essas mesmas ferramentas, então para ele também é importante entender como que as coisas elas se correlacionam, então, num problema de vendas. Por que as pessoas compram, quais são as variáveis que influenciam na compra de uma pessoa, ou quais são as variáveis que influenciam a pessoa a devolver, por exemplo, um produto que ela acabou comprando. Só que o objetivo de entender essa relação é para fazer com que a empresa tome a melhor decisão. Então, se ela consegue prever, por exemplo, que uma pessoa vai devolver um produto, ela já consegue fazer um estudo ali naquele produto para garantir a qualidade antes mesmo da venda acontecer. Então, antecipando o futuro, você consegue tomar decisões no presente para poder evitar que as coisas aconteçam, ou você mudar pelo menos o curso daquilo. Então, a discussão era muito sobre isso, sobre o estatístico ter muito esse objetivo de estudar realmente os fenômenos e como as coisas acontecem, tentar entender realmente o que impacta uma coisa na outra. E o cientista de dados, ele tem esse objetivo, mas muito mais focado em resolver um problema, em gerar realmente a solução para aquele problema de negócio. E isso reflete muito também na formação do cientista de dados, As pessoas costumam perguntar a formação do cientista de dados e justamente por causa desse viés de resolver problema de negócio com as ferramentas da estatística e da programação, as habilidades do cientista de dados, ela é uma intersecção entre 3 grandes mundos. Então, o cientista de dados, ele usa ferramentas da programação, mas ele não é um programador. Então, o cientista de dados não vai programar tão bem quanto um programador profissional. O cientista de dados, ele usa ferramentas da estatística para analisar os dados e também da matemática para poder entender como que os algoritmos eles funcionam. Mas o cientista de dados ele está muito longe de ser um estatístico e muito longe de ser um matemático. E o cientista de dados ele também usa conhecimento de negócio para ele saber exatamente se ele está fazendo a melhor solução para o problema de negócio ou se ele simplesmente está fazendo alguma coisa que não vai ser útil, quais métricas ele quer monitorar para saber se a solução dele está contribuindo ou não. Então, ele tem que ter um conhecimento de negócio para motivar ou para explicar o porquê que ele está fazendo aquilo. Se ele fazer realmente um trabalho de ciência de dados que não está atrelado a um problema de negócio, aquilo é como se você construísse uma ferramenta que não vai ser usada por ninguém. Porque a ferramenta pode ser a melhor
que existe, mas se ela não resolver um problema, ela não é útil, né? Então, o cientista de dados, ele também usa o conhecimento de negócio, mas ele está longe de ser um especialista em negócio. Então, o cientista de dados, ele é essa intersecção entre essas três áreas, né? Ele usa realmente a programação para manipular grandes volumes de dados, a fim de poder extrair insights usando as ferramentas da estatística, tudo isso para resolver um problema de negócio. Então, essa é a melhor definição do profissional cientista de dados que eu encontrei, né? Ele navega nesses três pilares e aprende a ferramenta desses três mundos para poder resolver problemas de negócio. E é isso. E aqui, para mim, é a diferença entre o cientista de dados e um estatístico. Enquanto o estatístico fica concentrado ali no seu pilar da estatística, ele vê um pouco de programação, vê um pouquinho da área de negócio, mas ele é muito mais forte dentro da estatística. Já o cientista de dados, ele não tem, digamos assim, né, uma fortaleza. Então, ele não é tão bom estatístico quanto um estatístico, ele não é tão bom programador quanto um programador, ele não conhece tão bem a área de negócio quanto um especialista em negócio. Mas ele sabe dessas três áreas e com isso ele consegue resolver problemas de negócio e fazer a empresa tomar melhores decisões para que ela cresça mais rápido, gere mais lucro ou que diminua os seus custos. Então, para mim, o cientista de dados ele é um profissional focado em resolver problemas de negócio, né? Ele pode fazer isso através de análise de dados para poder gerar um conhecimento e ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Ele pode treinar algoritmos para prever valores futuros de uma métrica e pode até mesmo planejar experimentos e validar hipóteses, por exemplo, né? Tudo isso usando ferramentas da estatística, que ajudam você a entender os dados, ferramentas da programação, que ajudam você a manipular esses volumes de dados, e também o conhecimento de negócio, para entender o motivo de você estar fazendo aquelas análises. Como eu disse, sem conhecimento de negócio, o cientista de dados ele vai desenvolver ferramentas que serão engavetadas pelas pessoas. Eu já passei por muitas experiências com relação a isso, experiências reais, onde eu construí ferramentas que eu achava que eram as melhores e as pessoas não ligaram para aquilo e praticamente engavetaram todo o meu trabalho. Então, não recomendo você fazer, né, um projeto que não esteja ligado a um problema de negócio, porque a sensação é muito ruim. Você trabalha, às vezes, semanas para desenvolver um negócio muito legal e as pessoas realmente não dão a mínima para aquilo porque não resolve um problema que elas têm, certo? Então, se você quer entender mais sobre essas ferramentas, como que elas funcionam e como que é realmente o trabalho de um cientista de dados, na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar o link para um programa de cientista de dados iniciantes chamado Data Starter. Ele é um programa de experimentação, tá? Para você saber realmente como é que funciona a ciência de dados e saber se ela é para você, caso você tenha interesse, antes de você gastar aí muito tempo e dinheiro com formações profissionais. Então o link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.